Redes de computadores são estruturas que permitem que dispositivos troquem dados e compartilhem recursos, como acesso a sistemas, arquivos, impressoras e serviços em nuvem. Quando a gente pensa em arquitetura e sustentação, o objetivo vai além de fazer funcionar. É garantir desempenho, disponibilidade, segurança, capacidade de crescimento e facilidade de operação. Para isso, é essencial entender como os dados trafegam, quais são as tecnologias envolvidas e como os protocolos se organizam em camadas. Todo o tráfego de rede depende de um meio de transmissão. Em meios guiados, o sinal percorre um caminho físico. O cabo de par trançado é o mais comum em redes locais, por ser econômico e simples de instalar. Ele pode sofrer interferência eletromagnética, então o padrão do cabo, a qualidade da terminação e o ambiente influenciam bastante. O cabo coaxial aparece em cenários específicos e históricos, e a fibra ótica é a escolha preferida quando se precisa de altas velocidades, longas distâncias e imunidade a interferências, porque transmite pulsos de luz em vez de sinal elétrico. Em meios não guiados, a transmissão ocorre pelo ar, como em redes sem fio, rádio e enlaces por micro-ondas. Aqui entram fatores como alcance, obstáculos, ruído, potência, canal e regulamentação do espectro. As redes também se classificam pelo alcance e pelo propósito. Redes locais, normalmente chamadas de LAN, cobrem uma área limitada como um andar, um prédio ou um campus, e em geral usam Ethernet e switches como base. Redes de longa distância, conhecidas como WAN, interligam unidades geograficamente separadas e costumam depender de operadoras, enlaces dedicados, redes MPLS, VPNs e tecnologias de roteamento mais complexas. Entre esses extremos, existe o conceito de redes metropolitanas, e na prática de empresas grandes é comum ver um desenho híbrido em que LANs locais se conectam por uma WAN corporativa e, cada vez mais, por interconexões com serviços em nuvem. Topologia é a forma como os nós se organizam e como os enlaces se distribuem. A topologia física descreve a disposição real dos cabos e equipamentos, e a topologia lógica descreve como o tráfego efetivamente flui. A topologia em estrela, com o equipamento central concentrando conexões, é muito comum em LANs modernas por facilitar gerenciamento e isolar falhas. A topologia em barramento e em anel são mais vistas como referência histórica ou conceitual. Em ambientes corporativos atuais, aparece muito a ideia de redundância com múltiplos caminhos, resultando em desenhos com malha parcial, justamente para aumentar disponibilidade e reduzir o impacto de falhas. Falando de rede sem fio, o princípio é o mesmo, mas o meio é compartilhado pelo ar. Wi-Fi se tornou padrão em escritórios, e o desenho exige cuidado com cobertura, interferência, roaming e capacidade, porque muitos dispositivos disputam o mesmo canal. Segurança também é ponto central, com autenticação forte e criptografia. Em ambientes corporativos, é comum separar redes sem fio por perfis, como usuários internos e visitantes, e aplicar controles de acesso e segmentação para reduzir risco. Para interconectar e encaminhar tráfego, entram os elementos clássicos. Hub e repetidor são conceitos de camada física. O repetidor regenera o sinal para alcançar distâncias maiores, enquanto o hub réplica o sinal para todas as portas. Em redes modernas, hub praticamente não é usado porque cria um grande domínio de colisão e piora o desempenho. Ele serve bem como comparação para entender por que o switch foi um salto enorme. O switch trabalha na camada de enlace, aprendendo endereços MAC e encaminhando quadros apenas para a porta correta, o que reduz tráfego desnecessário e melhora a performance. Ele também permite segmentação lógica e políticas de segurança na borda, como controle por porta, limitação de MAC e recursos avançados como qualidade de serviço e espelhamento para análise. O roteador opera na camada de rede, encaminhando pacotes entre redes diferentes com base em endereços IP e tabelas de roteamento. É o equipamento que conecta sub-redes, conecta LAN a WAN, interliga filiais, faz NAT quando necessário e aplica políticas mais amplas, como listas de controle de acesso, roteamento dinâmico e, em muitos casos, terminação de VPN. Em arquiteturas corporativas, a separação de funções entre switching e routing pode variar, porque existem switches de camada 3 que também roteam, mas o conceito permanece. Switch domina a comunicação dentro do domínio de camada 2 e o roteamento é o que permite comunicação entre redes distintas. Um tema muito comum em ambientes corporativos é VLAN.
VLAN é uma segmentação lógica dentro de uma infraestrutura de switches, que separa domínios de broadcast e cria redes virtuais independentes mesmo usando o mesmo conjunto físico de equipamentos. Com VLAN, você consegue isolar áreas, reduzir broadcast, aplicar políticas diferenciadas e organizar a rede por função, como usuários, servidores, telefonia, administração e convidados. Para transportar múltiplas VLANs entre switches, usa-se uma ligação do tipo trunk, que marca os quadros com identificação de VLAN. Para que máquinas em VLANs diferentes se comuniquem, é necessário roteamento entre VLANs, que pode ser feito em roteador ou em switch de camada 3. O ganho arquitetural é grande porque a segmentação melhora a segurança e facilita a operação, mas exige padronização, documentação e consistência para evitar erros de configuração e vazamentos de tráfego entre segmentos. Cabeamento estruturado é a base física bem planejada para suportar a rede ao longo do tempo. A ideia é ter um padrão de instalação com pontos de telecomunicações, racks, patch panels, organizadores, identificação, caminhos de cabos e normas de distância e curvatura, permitindo manutenção e expansão sem improviso. Em termos práticos, cabeamento estruturado reduz indisponibilidade, facilita trocas, melhora a qualidade do sinal e torna auditorias e troubleshooting muito mais rápidos. Em projetos, também se pensa em redundância física, rotas alternativas, separação de energia e dados, aterramento e proteção contra surtos, principalmente quando a rede sustenta serviços críticos. Para organizar o entendimento de tudo isso, entram os modelos em camadas. O modelo OSI é um modelo de referência que descreve como a comunicação pode ser separada em etapas. Na camada física, estão sinais, cabos e conectores. Na camada de enlace, estão quadros, endereços MAC, controle de acesso ao meio e comutação. A camada de rede trata de endereçamento lógico e roteamento, onde o IP é o principal exemplo. A camada de transporte garante comunicação fim a fim entre processos, e aqui entram TCP e UDP. A camada de sessão, apresentação e aplicação completam um modelo com conceitos de controle de diálogo, formatação, criptografia e serviços utilizados pelos programas. Na prática do dia a dia, a pilha TCP/IP é a mais usada como referência operacional, mas o OSI ajuda muito a localizar problemas e explicar responsabilidades, como isso é de camada 2 ou isso é de transporte. Os padrões IEE da família 802 são fundamentais em redes locais. O IEE 802.1 trata de aspectos de controle e integração em redes locais, e nele aparecem conceitos como pontes, controle de loops e também a marcação de VLAN em ambientes Ethernet. O IEE 802.3 é o conjunto de padrões Ethernet para redes com fio, definindo características de camada física e enlace, como formatos de quadro e operação em diferentes meios. O IEE 802.11 é a família das redes sem fio Wi-Fi, com várias evoluções identificadas por letras. As versões mais antigas focaram em taxas menores e maior compatibilidade, e as mais novas evoluíram para maior largura de canal, melhor eficiência espectral, múltiplas antenas com MIMO e maior capacidade em ambientes densos. Em prova, o importante é associar. 802.3 é Ethernet com fio, 802.11 é Wi-Fi e 802.1 está ligado a controle de rede local, pontes e recursos como VLAN. Quando a gente fala de TCP/IP, o raciocínio fica mais direto para a operação. Na camada de rede, o IP é o protocolo que permite endereçar e rotear pacotes entre redes. IP versão 4 é amplamente usado e se baseia em endereços com quantidade limitada. Por isso surgiram práticas como subredes, CIDR e NAT. IP versão 6 amplia o espaço de endereços e melhora aspectos como autoconfiguração, simplificação de cabeçalho e suporte mais natural a políticas modernas, reduzindo dependência de NAT em muitos cenários. Endereçamento envolve entender rede, máscara, gateway padrão e a diferença entre tráfego local, que fica na LAN, e tráfego remoto, que vai para o roteador. Roteamento é o processo de escolher caminhos, podendo ser estático, com rotas definidas manualmente, ou dinâmico, com protocolos que aprendem rotas e se adaptam a falhas. Para a segurança na camada de rede, entra o IPsec, que fornece autenticação e criptografia em nível de IP, muito usado em VPNs site a site e em cenários em que se quer proteger tráfego entre redes de forma transparente para as aplicações.
Na camada de transporte, TCP e UDP têm comportamentos diferentes e isso aparece em arquitetura. TCP é orientado à conexão, faz controle de fluxo, retransmissão, ordenação e garante entrega confiável, sendo ideal para web, e-mail, transferência de arquivos e acesso remoto com confiabilidade. UDP é sem conexão, mais simples e com menor sobrecarga, não garante entrega nem ordem, mas é muito útil quando baixa latência e simplicidade importam, como em voz, vídeo, DNS e alguns tipos de monitoramento. Entender essa diferença ajuda a diagnosticar sintomas como lentidão, perda, jitter e problemas de Anshak. Na camada de aplicação, aparecem os serviços que sustentam o ambiente corporativo. FTP é um protocolo clássico de transferência de arquivos, mas em geral exige cuidados por não ser seguro por padrão. Alternativas seguras são preferidas. SSH é fundamental para a administração remota segura em ambientes Unix e também para tunelamento e automação. DNS é o sistema de nomes, que traduz nomes amigáveis em endereços IP e sustenta praticamente tudo, desde acesso a sites até descoberta de serviços. Por isso, disponibilidade e integridade de DNS são críticos e problemas nele geram falhas em cascata. SMTP é o protocolo de envio de e-mails, enquanto POP e IMAP são usados para acesso às caixas postais, com IMAP sendo mais comum em ambientes modernos por sincronizar estado e pastas no servidor. HTTP é a base de comunicação da web, e HTTPS é HTTP protegido por TLS, garantindo confidencialidade e integridade no tráfego. SSL é o nome histórico associado a essa proteção, mas na prática o padrão atual é TLS. Em provas, é comum tratar SSL como referência ao mecanismo de segurança de camada de transporte usado para proteger aplicações. RDP é muito usado para acesso remoto a ambientes Windows, exigindo segmentação e controles fortes por ser alvo frequente de ataques. DHCP automatiza a configuração de rede, distribuindo o endereço IP, máscara, gateway e servidores DNS, o que reduz erro humano e facilita a operação em grandes ambientes. Fechando com sistemas de nomes, o ponto é entender que nomes existem para tornar a rede usável e gerenciável. DNS pode ser interno e externo, pode ter zonas separadas, registros para serviços, políticas de cache e redundância. Em ambientes corporativos, uma arquitetura bem feita prevê servidores autoritativos e recursivos conforme a necessidade, monitora latência e falhas de resolução, protege contra alterações indevidas e mantém integração com diretórios e políticas de segurança. Na sustentação, muitos incidentes parecem rede, mas são DNS, e por isso esse tema é recorrente e decisivo. Com esses fundamentos, você ganha base para interpretar qualquer cenário de rede, entender o meio físico, reconhecer o papel de cada equipamento, segmentar com VLAN, localizar problemas por camadas, associar padrões IEE ao tipo de rede e dominar a pilha TCP e IP com endereçamento, roteamento e principais protocolos de aplicação. Isso é exatamente o que mais aparece tanto em questões conceituais quanto em situações práticas descritas em enunciados de prova.